Bom, pessoal, vamos falar sobre o transistor PNP, né? O N é da base e vem de negativo mesmo. Vem de uma base, um semicondutor de silício, né? A gente diz dopado, tá? Não vão entender mal, mas o termo técnico é esse, dopado com átomos de fósforo. O fósforo, ele é um semicondutor também, mas ele tem elétrons de quinta valência. Ele está sempre pronto os elétrons dele estão sempre prontos a seguir caminho, né? A se deslocar. Tem níveis de energia bem maiores do que os átomos de silício. Muito mais fácil deslocar um elétron de um átomo de fósforo do que de um átomo de silício. Então, eles estão aqui dopados. O emissor e a base, estão os átomos de silício com nível de energia mais baixo, átomos de fósforo com nível de energia mais alto. No emissor e no coletor, os elétrons dos átomos de silício, como o coletor e o emissor estão dopados também com átomos de índio ou de galho, que tem elétrons de valência em nível de menor energia que os átomos de silício, que os elétrons de silício. Então, os elétrons do silício, eles dão uma folgada e vão lá atraídos pelos vazios de energia dos átomos de galho e de índio e deixam no material vazios de energia. Isso tanto no emissor quanto no coletor. Então, basicamente é isso. Agora, mesmo nesse caso, com a base, com elétrons de maior energia, a tensão de coletor para emissor ainda é alta. Não se consegue ultrapassar com uma fonte de tensão, se consegue ultrapassar facilmente, passar corrente no transistor. Mesmo havendo esses elétrons aqui de maior energia dos átomos de fósforo na base. Tá? Bom, o texto é esse, se vocês quiserem ler depois. Então, basicamente é isso. Elétrons de maior energia do fósforo na base, né? E elétrons de silício percorrendo aqui um espaço, vamos dizer, nomadeando, migrando para os níveis de energia mais baixos, os vazios de energia das dopagens de índio e de galho no semicondutor do coletor e do emissor. Bom, nós estamos pedindo aqui uma colaboração. A chave Pix ela é um pouco longa, mas é uma das mais seguras que tem, tá? Por isso que estamos usando. Uma colaboração aí, no mínimo de R$10. A pessoa manda um comentário dizendo que foi feita uma doação, pode mandar uma pergunta, ou até uma questão, um problema que tenha encontrado em algum exame, algum estudo. E aí, dependendo da complexidade, obviamente, responderemos com direcionamento
ou responderemos dizendo que precisaremos de um valor maior, ou daremos a resposta, né? Aí tudo depende do valor que foi enviado. Eu falo o mínimo de R$10, mas não é por soberba, não, é para não bagunçar muito a conta, né? E depois chamar atenção aí no sistema bancário, né? O banco fica sabendo de tudo que a gente faz, impressionante. Bom, vamos tocando o barco. Então, nós vemos que mesmo colocando uma fonte entre o emissor e o coletor, ficava difícil passar uma corrente elétrica entre emissor e coletor, tá? Porém, se passarmos uma pequena tensão da base para o emissor, aqui eu estou colocando no sentido inverso de polarização, para mostrar que os elétrons da base, agora através da fontezinha, eles estão indo para o emissor. Quando é feito isso, dado aquele sinal de avalanche, né? Opa! Abriram a porteira. Abriram a porteira e aí uma outra fonte do coletor para o emissor, ele traz uma grande quantidade de elétrons indo da base, passando pelo coletor, indo para o emissor, voltando para a base. Olha só. Tudo isso por causa dessa tensão. Essa tensão aqui não pode ser retirada. Se ela retirar, estanca todo esse fluxo. Então ela precisa ser mantida. São dois circuitos na realidade. Um é esse circuito de base emissor e o outro é esse circuito de emissor-coletor aqui. Tá? E essa aqui é a corrente de potência mesmo do transistor. Essa é a corrente de controle, a corrente de base. Bom, aqui nós já falamos, né? Mesmo possuindo a base possuindo elétrons com maiores níveis de energia, será necessária uma fonte de tensão para que seja estabelecida uma corrente entre base e o emissor. Aí bastou uma pequena corrente no circuito de base, né? Passa uma pequena corrente no circuito de base emissor para que a tensão VEC diminuísse. Essa tensão aqui precisa diminuir. Se ela não diminuir, não passa corrente aqui. Se ela continuar um circuito aberto, não passa corrente. Essa corrente de base é que faz essa tensão aqui entre coletor e emissor diminuir. E ela diminuindo, ela permite que essa fonte faça passar corrente, ou faça migrar cargas, passar cargas elétricas aqui, percorrendo essa diferença de potencial de VCE. Então, VCE precisa diminuir, que eu coloquei em módulo, né? Vou falar já porque, para que a tensão EC, tensão de emissor-coletor, consiga fazer passar uma corrente no circuito de emissor. E essa corrente, nesse caso aqui, é milhares de vezes mais elevada que a corrente no circuito de base emissor, tá? Essa corrente aqui é milhares de vezes essa pequeníssima corrente aqui. Ok? Bom, vamos aqui ao circuito. O circuito do transistor PNP basicamente é esse, o mais simples, né? Aqui um sinalzinho, essa é uma fonte senoidal, um resistor de base e um circuito de base emissor aqui com uma tensão de base, porém o polo positivo aqui é aterrado, tá? Aterrado aqui e o emissor aterrado. A mesma coisa com a fonte do coletor emissor. RL aqui é circuito de resistor
resistor de load é carga, né? VCE, tensão do coletor para o emissor, ela é negativa nesse transistor PNP. Porque o potencial aqui no coletor ele é menor que o potencial no emissor. Porém, todas as curvas de transistor sempre se referem a essa tensão VCE. Mas nós vamos tratar do assunto. O potencial aqui, mesmo sendo um potencial zero aqui de aterramento, o potencial do coletor ele é menor que esse potencial do aterramento. Quer dizer, ele é negativo mesmo, se dá nada aqui. Ok? Porém, menos negativo que a fonte, que esse polo da fonte, a corrente circula por aqui, né? Existe a queda de potencial do mesmo jeito. Bom, vamos ver como fica isso. Na malha do circuito de base, que é essa aqui, nós temos que a tensão dessa fonte de tensão menos a tensão desse diodo aqui, né? A tensão de polarização desse diodo, V e B, mais a tensão de sinal, é igual a corrente R vezes o resistor RB, certo? E B fica sendo, então, EBE, né? Que é a tensão da fonte, menos essa tensão aqui essa queda de tensão de drop tension, tensão de polarização do diodo, mais a tensão, mais o nível de tensão dessa fonte de sinal dividido por RB, ok? Passei o RB para cá dividindo tudo. Isolou IB, mas passei para o lado esquerdo, esse aqui dividido por RB para o lado direito. E vamos tocando o barco. Podemos reescrever essa equação como IB igual a VS dividido por RB. Isso aqui é um sinal, tá? E esse transistor, nesse caso aqui, a curva que nós temos é para esse sinal aqui, sinal captado por antena, um sinal muito baixo. Bom, aí ficamos com EB menos VEB dividido por RB. VEB igual a 1,2 volts. É a tensão de diodo que nós já conhecemos lá, né? Agora vamos fazer RB, esse resistor aqui da base, $500K. $500.000 ohms. Aí nós chegamos, essa tensão aqui é de 1 volt, o pico. Isso aqui corresponde a um sinal de uma frequência de 10.000 Hz, é uma frequência baixa. Frequência aí de rádio, acho que de ondas médias, uma coisa assim. Tá? Essa senoidezinha. E a tensão da fonte EBE, essa fonte aqui, vou fazer em 15 volts. 15. Tá? 15 volts. Tá? Bom, aí a gente fazendo as divisões dos resistores aqui, né, de 500K, né, nós vamos chegar nessas expressões. Dividindo aqui por 500K, para achar a corrente de base. A tensão da fonte por 500K, dividindo a tensão da fonte menos a tensão do drop tension, voltagem aqui, a tensão de polarização do diodo,
dá 13,8 volts, dividido por 500K, deu 27,6 vezes 10 a menos 6 amperes, né? Aqui dá 10 a menos 3, só que eu tenho 0,002 amperes. Então, estamos falando na ordem de microamperes, né? Então, deu 27,6 mais 2 vezes seno de 6.810 vezes T microamperes. Não pode se acostumar com essas frequências que são dessa ordem aqui quando se fala em sinais, tá? Independentemente da corrente emissor-coletor ou da tensão de emissor-coletor, a corrente da base estará centrada em 27,6 microamperes com esse resistor aqui de 500K e com essa tensão de 15 VCC, base emissor para esse transistor, nós centramos em 27,6 microamperes e aqui o sinalzinho vai para 29,6, o 30, né, microamperes e baixando, né? Tá? Para mais ou para menos. Independentemente da corrente de coletor emissor, da tensão estará centrado nisso, variando, porque o seno vai de 1 a menos 1, né? Então vai variar para 2 ou menos 2, né? 29,6 ou 25,6, corrente de base. E aqui, novamente, o Lúcio pede a contribuição. Aí, se vocês puderem fazer, agradeço muito. Então, o valor estipulado, como brinde aí, vamos tentar atender aí alguma dúvida ou atender sugestão de assunto, de tema que pode ser tratado. Bom, vimos tomei nota. Bom, voltando ao assunto, vimos o circuito de base, vamos ver o circuito agora de emissor. Então, aqui, repetindo a figura, tá? Que bonitinho, mas ficou grande, hein? Agora nós vamos ver essa malha aqui do emissor. Essa corrente, nós vimos lá de microamperes, comparado com essa corrente aqui, que vai ser da ordem de miliamperes, geralmente miliamperes, quando não é ampere, dependendo do transistor. Então a corrente de base ela é desprezível, né? Nem entra nessa conta aqui. Nós vamos considerar essa malha isolada dessa aqui, né? Porém, é essa aqui que dispara, que faz essa tensão baixar e que permite passar a corrente aqui. Mesma história do transistor NPN. Analisando agora a malha emissor-coletor, teremos que essa tensão aqui mais VEC daqui para cá, tá? É igual a corrente C vezes RL. Um pouco grande isso. Ok? Esse mais esse é igual a queda de tensão aqui, IC vezes RL. É isso que está escrito aqui. Tá? Agora, acontece que o seguinte, as curvas sempre são em função de VEC, né? No transistor. VEC é o negativo de VCE, em função de VCE. VCE é o negativo de VEC. Então, se eu estou considerando VEC, eu tenho que considerar menos VCE. Tá? Divido tudo por RL, como já falei, e eu vou ficar com um nível da tensão de polarização aqui, a tensão a fonte aqui que vai fazer a corrente passar por essa
pelo transistor excitado, né? E menos VCE dividido por RL. Aqui a gente observa que quando IC é igual a zero, isso é importante, hein? Quando não tem corrente aqui, significa que podemos considerar que essa tensão VCE aqui é igual a essa aqui, igual a tensão dessa fonte. Uma anula a outra, por isso que não tem corrente. Certo? Esse é um ponto. Agora, se a gente fizer aquela fonte de tensão igual a 20 VCC, e colocamos o resistor aqui igual a 4 kilo ohms, ou 4.000 ohms, né? Nós vamos ter utilizando colocando 4 nesse, aqui a gente pega 20 e divide por 4, aliás aqui, né? 20 dividido por 4 dá 5 miliamperes, né? E VCE é variável de acordo com a corrente de base, né? VCE é dividido por... eu coloquei... aqui é dividido por 4, eu errei. Desculpa a nossa falha, dividido por 4. Bom... a equação para corrente de coletor fica sendo essa. VCE é igual a zero e C, esse é outro ponto importante. Quando VCE é igual a zero, a corrente de coletor é igual a 5 miliamperes. Definidos os pontos onde a corrente de coletor é zero e VCE é zero, poderemos traçar a curva de carga para o transistor acima, a figura abaixo mostra a reta de carga, tá? Vou ver. Opa! Então aqui, quando IC é zero, VC é 20, né? VC é igual a EC é igual a 20 miliamperes, 20 VCC, tá? E quando o VCE é zero, VCE é zero, nós achamos que EC é igual a 5 miliamperes, tá? Jogou esses dois valores aqui, nós temos a nossa reta de carga. É essa reta de carga, naquele circuitinho com aqueles valores de resistores, né? Tem que diminuir aqui. E esse ponto aqui é aquela corrente de base de 27,6 microamperes, que nós achamos aqui em cima, logo deixa eu ver, aqui, ó, corrente de base de 27,6 microamperes, mais 2 ou menos 2, ela está aqui, ela tem que ser colocada aqui, é esse o ponto central. Pessoal, dá uns termos bonitos aí. Mas esse aqui é o nosso ponto de trabalho, tá? Para esse transistor. E está bem no meio, está no meio aqui, quase no meio da tensão e quase no meio da faixa de corrente aqui. Ficou bom, não está ruim não. Agora,
nós vimos lá, 27,6, 2 microamperes para cima, dá quase 30 microamperes. E 2 amperes para baixo dá 25,6 microamperes. Então o sinal vai trabalhar nessa faixa aqui. Aquele sinal de microamperes, agora ele está variando numa faixa de quase 1 ampere, praticamente 1 ampere. Então houve um ganho aqui de, pode pôr 10 a menos 3 dividido por 30 vezes 10 a menos 6, dá 1000, dá 1 dividido por 30, 1 dividido por 30 é complicado, hein? Se a gente tivesse 1 dividido por 25, daria 0,04, né? Acho que é isso. Vezes 1000 daria um ganho de daria um ganho de 40 vezes. 40 ou 400, não me lembro agora direito. Não fiz essa conta, vocês podem fazer aí e falar. É isso aqui que eu estou falando, ó. Quer ver? Aqui, ó. Nós ficamos com, vamos dizer, 30. Quando tiver mais 12 aqui, vai dar 28,6, 30. 30 para... Aqui nós estamos com 1 miliampere, então 1 miliampere é 10 a menos 3. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6 dá 10 ao cubo. 10 ao cubo, só que fica 1 dividido por 30. 1 dividido por 30 dá 0,033, uma coisa assim. Vai dar 1, 2, dá um ganho ali, acho que de 33 ou 330, precisaria fazer a conta direitinho, para a gente chegar aqui, eu cheguei lá, dividido por 30, né? Isso, vezes 1000. Dá 33 vezes. É o nosso ganho com esse transistor aqui. O ganho no sinal. E esse ganho é de corrente de tensão, tá? A tensão aqui, ela foi para... Ela variou aqui em torno de aproximadamente de 6 até 8, 2 volts. Vai dar um ganho de potência aí da ordem de 30 vezes. É uma amplificação considerável no sinal, né? E sem distorção, tá? Bom, é isso. E lembrando mais uma vez a nossa chave Pix, pedindo a colaboração de vocês. E coloquem aí as suas dúvidas nos comentários. Não precisa só elogiar, pode colocar as dúvidas. Se tiver alguma questão, pode trazer. Pedir para tratar de algum assunto. Se for do nosso conhecimento, do nosso alcance, a gente trata com o maior prazer. Mas precisamos da colaboração de vocês, por favor. Abraço a todos.